Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais uma aula de contratos e espécies. Nós vamos continuar tratando do contrato de doação agora com os demais assuntos que ficaram faltando. Bom, pessoal, então nós vamos dar sequência aí no nosso estudo do contrato de doação. Continuando agora, pessoal, com o estudo das espécies de doação. Aqui, pessoal, nós vamos destacar, basicamente, 9 espécies de doação. Começando pela primeira delas, que é a doação pura. Doação pura, pessoal, é o ato extremo da liberalidade da doação. Ou seja, aquela doação que não se vincula, que não tem causa, que não tem nada. Você simplesmente doou porque você quis doar, não se vinculando a absolutamente nada, tá? Essa é a doação pura, né? Por exemplo, o simples fato de você presentear uma pessoa sem uma causa específica é uma doação pura, né? De outro lado, pessoal, nós temos a doação condicional, que é aquela doação, pessoal, que se submete a uma condição, né? Um evento futuro e incerto, né? Aqui nós podemos aí citar uma série de exemplos, né? Então aqui nós temos aqui um evento futuro e incerto, ok? E existem vários exemplos, pessoal. Por exemplo, uma doação por nascituro, como eu já disse para vocês, uma doação em decorrência da colação de grau de uma pessoa na faculdade. Veja que a colação de grau, pessoal, é um evento futuro e incerto, tá? Na verdade, pode acontecer N fatores aí que possam te impedir de colar grau, por exemplo, né? Principalmente se depender, né, como diz meus alunos, se depender do professor de civil, né? Mas, pessoal, existem algumas situações que estão especificadas no código, né? Por exemplo, o que está lá no artigo 546, que é a doação decorrente do casamento, né? A doação decorrente do casamento, pessoal, está lá no artigo 546, é uma doação condicional. Significa dizer o seguinte, pessoal: a doação ela se torna perfeita, ela só passa a produzir efeitos efetivamente se o casamento se realizar, ou seja, se os noivos trocarem os seus respectivos sims, né? Eu aceito, você aceita, e todos viveram felizes para sempre, até que o amor dure, né? Essa é a realidade, essa é a ideia do presente de casamento. Então, todos os presentes de casamento, pessoal, são doações condicionais. Se o casamento, por algum motivo, não se realizar, todos os presentes devem ser devolvidos. Por quê? Porque não se tornou perfeita a condição. Ok, pessoal? Outro exemplo que nós temos na lei aqui, pessoal, é a doação para entidade futura. Então, por exemplo, pessoal, eu dou para a criação, eu dou determinados bens para a criação, por exemplo, de uma ONG de assistência filantrópica, né? Nessa situação, pessoal, também nós temos uma hipótese de doação condicional. E aí, nós temos lá no artigo 554, e esse artigo vai falar, pessoal, que a doação para a entidade futura, ela é condicional e ela perde o efeito passado 2 anos da doação. Então está lá, artigo 554. A doação à entidade futura caducará se em 2 anos esta não tiver sido constituída regularmente. Então, pessoal, a doação para a entidade futura, essa entidade tem que ser criada em 2 anos. Passado esse prazo, a doação perde o seu efeito. Também é um exemplo de doação condicional, certo? Outra espécie, pessoal, é a doação com encargo, que a doutrina chama, pessoal, de doação onerosa, ou seja, aquela doação com ônus. Lembrando, pessoal, que esse ônus aqui não é uma contraprestação, é na verdade uma obrigação que o donatário vai ter que executar para que a doação se torne perfeita. Por exemplo, eu dou um imóvel para o donatário com o encargo dele me constituir cláusula de usufruto, né? É uma espécie de doação com encargo, né? Ou eu dou um determinado terreno para uma universidade, para que aquela universidade construa
a sede dessa universidade numa determinada cidade, né? É um exemplo de doação com encargo. Eu dou um determinado terreno com o encargo de que a pessoa tem que construir ali, dentro de um determinado prazo, a sua moradia, a sua residência, né? Também é um encargo. A doação com encargo, pessoal, ela é importante porque ela tem uma consequência que nós vamos estudar daqui um pouquinho. Outra espécie, pessoal, doação remuneratória. O que é essa doação remuneratória, pessoal? Não é porque está pagando nada, não. O que acontece, pessoal? A doação remuneratória é aquela que vai ocorrer com a finalidade de remunerar um favor, um benefício que o donatário te fez, né? Tecnicamente você não era obrigado a dar nada para ele, mas em gratidão você doa um bem para o donatário que te fez um benefício, que te fez alguma coisa, que te ajudou em algum sentido, né? Por exemplo, pessoal, o meu filho estava se afogando num lago, esse é um exemplo clássico, né? Um filho meu estava se afogando num lago, e aí uma pessoa foi lá e salvou o meu filho, né? E eu, muito agradecido a ele, eu dou a ele um determinado bem. Isso é doação remuneratória, tá? Mais uma outra espécie, pessoal, doação com cláusula de reversão. O que significa essa doação? Pessoal, essa doação, ela está presente lá no artigo 547 do Código. O que significa essa cláusula, pessoal? Significa assim: eu dou o bem para o donatário e, se o donatário morrer antes de mim, esse bem volta para o meu patrimônio. Não vai para a herança do donatário. Tá? Então veja, pessoal, que o que nós temos aqui, na verdade, é uma propriedade resolúvel. Por quê, pessoal? Porque se o donatário morrer antes do doador, a propriedade do donatário acaba e o bem volta para o patrimônio do doador. Por isso o nome doação com cláusula de reversão. Então, se o donatário morre antes do doador, o bem doado volta para o doador, né? E aí nós temos lá o artigo 547. Veja lá o que ele fala. Doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Então, pessoal, se o donatário morrer primeiro, o bem volta para o doador. Agora, se o doador morrer primeiro, aí o bem se torna definitivamente propriedade do donatário. Um detalhe importante aqui dessa situação aqui, pessoal, é o que está no parágrafo único do artigo 547. Parágrafo único do artigo 547. Não pode estipular a reversão para terceiro. O parágrafo único, pessoal, é bem claro nesse sentido. Olhem lá. Não prevalece a cláusula de reversão em favor de terceiro. Ou seja, pessoal, é nula a cláusula de reversão em favor de terceiro. Então, pessoal, a reversão tem que ser para o doador, não para o filho do doador ou para a mulher do doador, tá? Ou para o marido da doadora ou do doador, tá? A reversão tem que ser para o doador, certo? Outra espécie que nós temos, pessoal, são as doações mútuas. O que são as doações mútuas, pessoal? São doações recíprocas. Cuidado, não é contrato de troca. Eu não estou dando para você porque você está me dando. Eu tenho a liberalidade de te dar um determinado presente e você tem a liberalidade de me dar um presente, né? Eu gosto de dar como exemplo, pessoal, a troca de presente entre namorados no dia dos namorados. O namorado dá para a sua namorada ou para o seu namorado um determinado presente, e esse namorado ou namorada dá ao outro o seu presente. Vejam, pessoal, que um não tem obrigação de dar presente para ninguém, para o outro, mas por liberalidade ambos trocam presentes. Isso é uma doação mútua. Outra espécie que nós temos é uma coisa que a doutrina convencionou chamar de doação mista. Por que doação mista, pessoal? Porque, na verdade, ela tem um pezinho na compra e venda e tem um pezinho na doação. Se questiona muito, pessoal, a validade jurídica desse tipo de situação, desse tipo de doação,
né? Mas a doutrina convencionou chamar dessa forma a seguinte situação, pessoal. Por exemplo, para eu ter o contrato de compra e venda, pessoal, eu necessariamente tenho que ter preço sério, né? Isso aí é um requisito do contrato de compra e venda. O preço tem que ser sério. Por isso, pessoal, que nós falamos lá no contrato de compra e venda que eu vender um imóvel por R$ 1 não é um preço sério. Então, tecnicamente, o contrato de compra e venda nessa situação é nulo. Correto, pessoal? Mas vejam, eu não quis fraudar ninguém, eu não quis fraudar imposto, não quis enganar herdeiro, eu simplesmente queria ajudar, eu queria estipular um benefício para a pessoa que está recebendo aquele bem, sem que ele tenha grandes gastos, né? Então veja, pessoal, que eu, na verdade, tecnicamente, eu não queria nem doar, nem fazer uma compra e venda puramente. É aí, então, pessoal, que a doutrina especifica essa situação desse contrato aí como doação mista. Ou seja, aquela situação onde eu exerço uma liberalidade, acabo cobrando por isso, mas não o preço que eu deveria cobrar, né? Por exemplo, o preço, a venda de um determinado objeto muito abaixo do seu valor de mercado, né? Que eu faço isso para ajudar determinada pessoa, tá? Então, nessa situação, pessoal, a doutrina convencional chamar de doação mista. Outra situação que nós temos, doação conjuntiva. A doação conjuntiva, pessoal, também está prevista no Código, é aquela doação feita para mais de uma pessoa. Então, nós temos 2 ou mais donatários. Então, pessoal, a doação conjuntiva ela está disciplinada no artigo 551. Vamos ver o que esse artigo fala, então, pessoal. Olhem lá, artigo 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Então veja, pessoal, que o artigo vai falar o seguinte, ó, não estando especificado no contrato como é que é a distribuição dessa doação, presume-se que a distribuição é por igual. Então vamos lá, pessoal, se eu tenho a doação para 2 pessoas, 50% para cada um. Se eu tenho doação para 3 pessoas, 1/3 para cada um. Se eu tenho doação para 4 pessoas, 1/4 para cada um, tá? Então a distribuição por igual, salvo disposição em contrário, certo, pessoal? Um outro detalhe que esse artigo aqui traz, pessoal, é o seu parágrafo. Parágrafo único vai falar o seguinte para nós, ó, em se tratando de doação decorrente de casamento para casal, união estável e tal, que se aplica também. Então, para um casal, nós vamos ter direito de acrescer. O que significa isso, pessoal? Significa dizer o seguinte: se o casal, se o marido, por exemplo, morrer, a parte do marido automaticamente vai para a mulher ou vai para o outro marido. Essa é a ideia do direito de acrescer. A parte dessa pessoa que morreu não vai para a herança, pessoal. Ela vai acrescer a parte do outro cônjuge. Certo, pessoal? Então, o parágrafo único do artigo 551 está querendo dizer exatamente isso. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, e aí se aplica união estável, união homoafetiva, logicamente, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo, ou seja, a parte do cônjuge falecido vai acrescer a parte do cônjuge sobrevivente. Certo, pessoal? Por fim, a última forma de doação que nós temos é a doação sob forma de subvenção periódica. Um nomezão, só para falar, pessoal, que é uma doação periódica. Vamos resumir tudo isso aqui no seguinte nome. Trata-se de uma doação que se realiza periodicamente, ou seja, uma doação periódica, né? Por exemplo, pessoal, eu quero ajudar uma determinada pessoa a concluir a faculdade. Então eu dou periodicamente um determinado valor para que ele pague os custos dessa faculdade. Isso é uma doação periódica, certo, pessoal? A doação periódica, pessoal, está disciplinada no artigo 545 do Código.
E esse artigo 545, pessoal, vai estabelecer os limites temporais da doação periódica. Então vamos lá. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador. Então, pessoal, em primeiro lugar, a doação sob forma de subvenção periódica extingue-se com a morte do doador. Essa é a regra, exceto se, salvo se este outra coisa dispuser, ou seja, ele estabelecer um período anterior para a extinção disso, ou estabelecer que essa doação vai continuar depois da morte dele. Né? Um detalhe, pessoal, é que para essa doação sob forma de subvenção periódica continuar depois da morte dele, ele vai ter que, primeiro, especificar no título isso daí, e segundo, separar um patrimônio para que isso aconteça. Né? O patrimônio é quem vai pagar essa doação, né? E não os herdeiros. Né? Os herdeiros não podem suportar esse encargo, porque a obrigação não é deles. Quem vai suportar esse encargo é a herança, certo? Se ele não estipular, não fizer essa reserva, pessoal, de bens que vão produzir renda suficiente para pagar essa doação, essa continuidade, na verdade, ela vai ser ineficaz, tá? Mas continuando a redação do artigo, pessoal, vai colocar lá, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Vejam, pessoal, que em última análise, o limite máximo da doação periódica é a vida do donatário. Então significa dizer que, para o donatário, a doação periódica é personalíssima. Ele morreu, acabou a doação. Não transmite para os herdeiros. Ah, professor, mas o donatário tem um filho menor. Essa doação não vai continuar? Não, não vai. Morreu o donatário, acabou a doação. Ok, pessoal? Para a gente encerrar esse assunto, pessoal, faltou a gente disciplinar mais, trabalhar mais um tópico, que é essa questão aqui, doação entre cônjuges, companheiros, né? E amante, né? Pessoal, assim, a doação entre cônjuges, companheiros, é possível, né? Entre cônjuges e companheiros é possível. A ideia, pessoal, é a mesma, né, da compra e venda. Ou seja, em se referindo de bens particulares, dependendo do regime de bens, plenamente possível, tá? Só que a gente só tem que cuidar, pessoal, a questão da doação, do efeito disso em relação à herança lá na doação inoficiosa que a gente já viu, tá? Então, pessoal, a doação entre cônjuge e companheiro é possível, isso é pacífico, não tem, né, nenhuma questão. O problema, quando nós analisamos essa modalidade de doação aqui, pessoal, são 3 assuntos. Primeiro, 2 assuntos na verdade. Primeiro, que são realidades do Brasil. Primeiro, pessoal, a doação para amante. Segundo, doação para uma segunda família. São 2 realidades, pessoal, que nós temos no Brasil. São realidades fortes, presentes, e que aí, pessoal, não, mas essa doação é nula. Nós não podemos partir desse preconceito, desse pré-conceito. Porque, veja, pessoal, a gente está analisando só sobre o enfoque da mulher traída. Mas e aquela pessoa que achava que era a única, que era ela a mulher, e que agora, depois que a pessoa morre, por exemplo, ela descobre que, na verdade, ela não era a única mulher. E é por isso, pessoal, que a jurisprudência já tem reconhecido, em relação à segunda família, a jurisprudência já tem reconhecido a existência jurídica dessa segunda família, reconhecendo direitos sucessórios e direitos previdenciários. E agora, então, nós vamos analisar isso sob o aspecto da doação. A doação, quando se refere à segunda família, é válida? Sim, é válida.
Eu considero que ela é válida sim, pessoal. Por quê? Porque se refere a uma segunda família. Não é simplesmente uma relação sexual, uma relação apenas para se desfrutar dos prazeres da carne, né? Essa relação já evoluiu para um grau a mais. Existe uma relação de cumplicidade, existe um intuito de constituir família, tanto é que tem até filhos, às vezes. Às vezes não tem, mas às vezes tem filhos. E essa relação se torna pública, né, em outra cidade. E a mulher aqui de Dourados não conhece. E a mulher lá de São Paulo também não conhece essa realidade. A pessoa tem duas famílias em lugares diferentes, né? Então, pessoal, nessa situação, nós podemos dizer que é válida a doação? Sim, é válido. A gente considera que essa doação é válida. O problema, pessoal, está em relação à amante. Por quê? Em relação à amante, pessoal, nós temos o artigo 550. E aí, pessoal, o que o artigo 550 fala? Vamos lá. Artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários. Esse é o problema, pessoal. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, ou seja, a sua amante. Então, pessoal, eu já estou descartando aqui, tá? Porque o cúmplice não é amante, não é a segunda família. Ela pode até ter começado como uma relação de amante, mas agora já não é mais, já é uma segunda família. Agora, pessoal, aqui, em relação à amante. E aí entra, pessoal, aquela música da Marília Mendonça, né? Amante nunca quer ser amante, né? E aí vem aquele detalhe, pessoal. E se a pessoa não sabia que era amante? Ou seja, nós temos aqui duas situações. Uma situação onde a pessoa está de boa fé e onde a pessoa está de má fé. Como assim, professor? Uma amante de boa fé? Olhem a seguinte situação, pessoal. Uma pessoa, ela era do exército, ela veio transferida do exército para uma determinada cidade, e nessa cidade ele conheceu uma moça, começaram a namorar e tal, e não sei o que, ficaram noivos, estavam quase se casando, aliás, já estavam quase até morando juntos, e ela não sabia, pessoal, que era a outra. Ela já estava quase constituindo uma família, quando a mulher lá da outra cidade descobriu e veio aqui atrás. E aí então essa menina, pessoal, descobriu que ela era amante. Só que nesse meio tempo, pessoal, ela já tinha ganho um monte de coisa do, entre aspas, namorado dela. Vejam, pessoal, ela estava de boa fé. E aí eu pergunto, pessoal, como é que fica a situação da validade dessas doações que ela recebeu desse, entre aspas, namorado? A doutrina, pessoal, tem entendido que nessa situação, quando a amante está de boa fé, a doação é válida. Traduzindo isso, pessoal, eu só vou aplicar o artigo 550 se a amante estiver de má fé, ou seja, se ela sabia que ela era amante e ela aceitou essa condição, desde que não se constitua uma segunda família, tá? Então, a amante estando de má fé, eu vou aplicar o artigo 550, essa doação é anulável, tá, pessoal? Qual é o prazo para o cônjuge traído ou os herdeiros necessários pedirem a nulidade da doação? Está lá no artigo 550. Então vamos continuar. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, pessoal, prazo para se pedir a nulidade: 2 anos depois da dissolução da união, seja pelo divórcio, seja pela separação, seja pela dissolução da união estável ou pela morte. Dissolvida a união, 2 anos para se pedir a nulidade da doação. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa segunda aula de doação. Nós vamos ter mais uma aula de doação, onde nós vamos tratar especificamente da revogação da doação. Certo, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se restou aí alguma dúvida sobre esses temas que nós tratamos aqui, pode deixar aí nos comentários ou mandar via direct para o nosso canal lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, siga, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e deixa aí o seu comentário. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a nossa próxima aula.